Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Após o Natal, né, teremos rodada do Brasileirão 2020. 10 jogos, sábado e domingo. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquela prévia, aquela análise pré-rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro e estrangeiro, que acompanha o Campeonato Brasileiro e acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E se quiser fazer parte do nosso WhatsApp, que está em manutenção, você vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. O número do WhatsApp está aqui embaixo. E se você quiser ajudar o canal a crescer, de azul você pode se tornar membro. Então vamos para a vinheta e após a vinheta vamos falar sobre os 10 jogos da 27ª rodada do BR 2020. Então roda a vinheta, moleque. Vamos lá, galera. Bom, a abertura da 27ª rodada é o jogo entre Atlético Mineiro e Coritiba. Bom, um time brigando pelo título, que é o Atlético Mineiro. Muitos já dizem que o título será disputado entre São Paulo e Flamengo. Não tem como descartar o Atlético Mineiro pela pontuação. Ainda dá para o Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro jogando em casa contra o Coritiba, que para mim, infelizmente, acho que o Coritiba não vai conseguir se safar e infelizmente vai ser rebaixado. O jogo da parte de cima contra a parte de baixo da tabela. Já vimos acontecer de quem está embaixo ganhar. Isso é futebol. Mas não dá para não dizer que o Atlético Mineiro é bem favorito contra o Coritiba, por tudo, pelo time, por tudo. Vem aí de tropeços. Coritiba perdeu em casa pro Botafogo de virada. Atlético Mineiro não foi bem contra o São Paulo, mas Atlético Mineiro é favorito. Na minha visão, se o Coritiba conseguir um empate, vai ser uma grande proeza. Uma grande proeza. Então, nesse jogo, Atlético Mineiro é favorito. E o Atlético Mineiro ganhando vai colocar pressão nos dois times que estão em cima. Que no caso hoje o vice-líder é o Flamengo e o líder é o São Paulo. Vão colocar pressão para os dois ganharem. E quando a gente falar do São Paulo, tem um adendo no São Paulo. São Paulo está meio que na sinuca de bico. Mas quando chegar no jogo do São Paulo a gente fala. Aí, ainda no sábado, mais às 7 horas da noite, Goiás Sport Recife. Goiás é o último colocado, para mim, já o primeiro rebaixado. Não, sinceramente, não acredito na reação do Goiás. Goiás já tem que começar a se programar para a Série B. Contra o Sport Recife, que está vivo na briga para permanecer na Série A. Está próximo, acho que está 1 ponto ali só. Então é um jogo muito complicado. Para o Goiás, o empate, a vitória, a derrota, sinceramente... A vitória, lógico, para o Goiás é uma empolgação, mas a critério de permanecer na Série A, sinceramente, eu acho que vai alterar pouco para o Goiás. Agora, para o Sport, o empate vai ser muito ruim. A derrota horrorosa e o empate também vai ser muito ruim. Porque dependendo do resultado, o Sport pode entrar. Mesmo com o empate, o Sport pode entrar na zona de rebaixamento. Então, para o Sport, é ganhar, ganhar e ganhar. Mas é um jogo parelho. Bem parelho, até pelo futebol que o Sport apresenta também. Então, nesse jogo Goiás Sport pode acontecer qualquer resultado. Mas vai ser desastrosa a derrota do Sport. Mas a gente sabe, tá jogando fora de casa.
Se o Sport tivesse um time bom, não estava passando pelo perrengue que está. Estaria lá em cima. Então é um jogo muito parelho que pode acontecer qualquer resultado. E a pressão é maior, na boa, em cima do Sport. Porque o Goiás, os próprios jogadores sabem que é muito difícil. O Sport não. Está fora do rebaixamento. Então é uma pressão um pouco maior em cima do Sport. Mas pode acontecer qualquer resultado. Fortaleza e Flamengo. Fortaleza, como eu venho dizendo, está viúva do Rogério Ceni. E isso ia acontecer, eu falei aqui no canal, isso ia acontecer. É muito complicado para qualquer treinador assumir o lugar do Rogério Ceni, pelas conquistas que o Rogério Ceni teve no Fortaleza e pelo estilo de jogo do Rogério Ceni. Eu falei e fiz a comparação com o Jorge Jesus no Flamengo, eu disse isso. O Rogério Ceni também teve uma certa dificuldade quando assumiu o Flamengo, mas ele está começando a se encaixar. Por quê? Porque o esquema dele é igual ao do Jorge Jesus, só que com algumas variáveis, mas é igual. Mas mesmo assim ele teve problema. Mas você vê que o time do Flamengo já está se encaixando. O do Fortaleza não. O Chamusca não tem a visão em relação à tática do Rogério Ceni. Ele é ofensivo, mas é diferente. E os jogadores estão com o Rogério Ceni há muito tempo. O tanto que quando o Rogério Ceni saiu do Fortaleza para ir para o Cruzeiro, o Fortaleza deu uma caída. Quando ele voltou, o Fortaleza voltou a subir. Porque ele conhece todo mundo. Então o Fortaleza não vive um bom momento. A derrota nesse jogo pro Fortaleza vai ser complicadíssima. Fortaleza está disputando hoje a sua permanência na Série A. É um jogo muito complicado para o Fortaleza. Além de toda a pressão que o Fortaleza está sofrendo, os jogadores, o treinador, a torcida já foi lá, o futebol não está mais convencendo. Pega um Flamengo oposto. O Flamengo vem subindo de produção, tática, técnica e fisicamente. Fez o jogo que o Flamengo precisava para pegar a confiança que faltava, que foi o jogo contra o Bahia. Não tem o Gabigol nesse jogo, mas tem o Pedro, que dá muito trabalho para qualquer zaga. Vai com o time completo, só sem o Gabigol. Tem a volta do Arão. Ou seja, mesmo jogando fora de casa, o Flamengo é favorito. Além de um pequeno detalhe. O treinador do Flamengo conhece todos os jogadores do Fortaleza, que é o Rogério Ceni. Então, um jogo muito complicado para o Fortaleza. Só que o Flamengo entra com uma outra pressão. Por quê? O Atlético Mineiro joga antes. Se o Atlético Mineiro ganhar, o Atlético Mineiro passa na pontuação do Flamengo. Então o Flamengo já entra com uma pressão. E o Flamengo também vislumbra diminuir ainda mais a vantagem do São Paulo. Porque a gente vai falar no próximo jogo. Então é um jogo complicado para Fortaleza e Flamengo. Mas a situação do Fortaleza é muito pior, que a pressão é muito maior. A pressão do Flamengo é para chegar próximo ao título. A do Fortaleza é a permanência na Série A. Então a pressão do Fortaleza é muito maior. O Fortaleza, o empate é ruim pro Fortaleza. O Fortaleza vai ter que tentar ganhar. Então vai ter que se expor. E pegar um Flamengo, que a gente sabe que tem qualidade, subindo de produção, é bem complicado pro Fortaleza, mas não é impossível. Coloca o Flamengo como favorito, mas pode acontecer qualquer resultado. Mas o Flamengo é favorito. E por que o Flamengo vislumbra uma outra coisa? Porque às 9 horas da noite no sábado, joga Fluminense e São Paulo. O Fluminense vem mal. Desde a saída do Odaí, o Fluminense vem mal. Porém, por causa do resultado do São Paulo contra o Grêmio, que o São Paulo perdeu para o Grêmio na Copa do Brasil, e a segunda partida é mando do São Paulo, e o São Paulo tem que reverter o resultado, o Diniz já falou que pode ir com time misto. Então o São Paulo está na sinuca de bico. Sinuca de bico boa, mas na sinuca de bico. Bota o time principal para manter a vantagem no Campeonato Brasileiro e com o risco de perder algum jogador, ou poupo meus jogadores para o jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, mas com o risco de ver o Flamengo diminuir ainda mais
a vantagem, porque o Flamengo tem um jogo a menos do que o São Paulo. É uma situação bem complicada. Eu acredito que o Diniz não vai querer correr o risco de perder alguns jogadores para o jogo contra o Grêmio. Então ele pode poupar. E isso pode dificultar menos para o Fluminense. O Fluminense sempre faz jogos muito complicados contra o São Paulo. Então, o São Paulo está numa sinuca de bico. O Fluminense precisa ganhar para voltar a ter algum tipo de chance no G6. E o São Paulo tem que ver, poupa ou não poupa? Arrisca ou não arrisca? Se o São Paulo arriscar com o time principal, ele é favorito contra o Fluminense. Se não arriscar, o jogo equilibra. Então fica na sinuca de bico. Vamos ver o que o Diniz faz. Mas é um jogo interessante. Se o São Paulo não for com o time principal, for com a molecada ali, fica mais parelho o jogo. Se o São Paulo for com o time principal, o São Paulo mesmo fora de casa é favorito em cima do Fluminense. Mas o Fluminense pode aprontar. É um clássico tricolor, Rio e São Paulo, que pode acontecer tudo. Porém, se o São Paulo for com o time principal, o São Paulo é favorito. Se não, o jogo fica mais parelho. E o São Paulo tem que pensar muito bem, que não pode deixar o Flamengo encostar. Porque o Flamengo vem subindo de produção. E tá todo mundo de olho no esquema do São Paulo. O São Paulo já não está tendo tanta facilidade como tinha um tempo atrás, porque o esquema dele já está muito batido. As pessoas já sabem como é que faz, o que tem que fazer. Então está dificultando mais. Então o São Paulo tem que pensar muito bem no que fazer. Só que o São Paulo quer a Copa do Brasil. Acredito que a prioridade para o São Paulo seja a Copa do Brasil nesse momento. Então acredito que o São Paulo vai poupar contra o Fluminense. E nisso, quem está atrás, Atlético Mineiro e Flamengo, pode se aproveitar, de repente, de algum tropeço do São Paulo no jogo contra o Fluminense. Mas é um jogo muito parelho, que pode acontecer qualquer coisa, o Fluminense e São Paulo. Aí no domingo, Botafogo e Corinthians. Botafogo, numa missão complicadíssima de tentar se livrar da Série B. Depois de um longo e tenebroso inverno, conseguiu ganhar do Curitiba. Agora tem um jogo dificílimo em casa contra o Corinthians, que também vem subindo de produção, não corre risco de rebaixamento. Vem jogando melhor, vem se encaixando no esquema. Tem uma força de contra-ataque, tem uma força defensiva. Tecnicamente o elenco do Corinthians é um pouco melhor. O futebol não é isso tudo, mas tem peças um pouco melhor do que o Botafogo. O Botafogo complica para todo mundo. Vai ser um jogo muito pegado, muito marcado. Eu acredito que até com poucas chances de gol. É um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Agora, para o Botafogo, o empate vai ser horroroso. Que o Botafogo agora, para não cair, tem que ganhar quase todas as partidas. Um jogo muito complicado que pode acontecer qualquer coisa. Para o Corinthians, o empate não. O Corinthians, sinceramente, não vislumbra a Libertadores. O Corinthians vislumbra permanecer na Série A e a Sul-Americana. A Libertadores, cara, vai ser um luxo. Corinthians. Então o Corinthians vem subindo de produção, fazendo um bom jogo desde o jogo contra o São Paulo. Uma parada indigesta para o Botafogo. Muito indigesta. Muito indigesta. Mas para mim é um jogo muito parelho, que pode acontecer qualquer coisa. Mas o empate para o Botafogo vai ser horroroso. O Botafogo tem que ganhar. Corinthians não. Corinthians o empate não vai ser de todo ruim. No domingo, às 4 horas da tarde também, Bahia Internacional. O Bahia, que vergonhosamente e perigosamente é candidato à Série B, infelizmente, um time que eu gosto, joga em casa contra o Internacional, que vem subindo de produção. Para o Bahia não tem outro resultado. Para o Bahia é a vitória. Não tem jeito. Porque o Bahia está com o mesmo número de pontos do Vasco, o Vasco tem um jogo a menos. O Bahia tem que ganhar. Não tem outro resultado. Como o Bahia vai ganhar no Internacional? Não tem a menor ideia. O problema é o Bahia ganhar de alguém com um sistema defensivo falho do jeito que é. Tem um treinador novo, que é ofensivo, mas o problema do Bahia não é o ofensivo, é o defensivo. Eu, sinceramente, eu não sei se o treinador vai conseguir resolver esse problema defensivo do Bahia. Vai jogar contra o Internacional, que volta a subir de produção. É um time muito aguerrido, que
tem um time melhor do que o do Bahia, tem a qualidade técnica do Bahia, está voltando a pegar confiança. É um jogo muito complicado para o Bahia, onde o momento do Bahia é horroroso e o momento do Internacional é melhor. O Internacional não briga pelo título, mas briga pela Libertadores. E o Bahia é a sua sobrevivência. A derrota do Bahia nesse jogo pode fazer o Bahia entrar na zona de rebaixamento. Aí, se não ganhar, vai ter que rezar pro Vasco não ganhar do Atlético Paranaense, que é o próximo jogo que a gente vai falar. Então, um jogo muito complicado pro Bahia, muito complicado, onde o Bahia vai ter que ir pra cima e vai dar o contra-ataque. E o Internacional tem velocidade, tem força no seu contra-ataque. Complicado pro Bahia. Para mim, o Internacional é favorito. Mas pode acontecer qualquer resultado. Mas para mim, o Internacional é favorito perante o Bahia, por tudo que está acontecendo com o Tricolor de Aço. Às 6h15, Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Atlético Paranaense também está brigando para permanecer na Série A. Brigando para permanecer. Ganhou o último jogo do Bragantino, mas ainda está próximo ali. E é um confronto direto, Atlético Paranaense e Vasco. O time do Atlético Paranaense nesse momento é melhor do que o do Vasco. É um time novo, mas é melhor. O Vasco vem de uma vitória contra o Santos. Vem de uma vitória. Então, 2 times com vitórias. O empate para o Atlético Paranaense não é ruim, porque continua na frente do Vasco. Porém, pode ver os adversários diminuírem em relação à zona do rebaixamento. Para o Vasco, o empate é horroroso. Mas jogando em casa, na condição que o Vasco está, o empate não vai ser tão ruim. Porém, os dois precisam de vitória. Os dois precisam de vitória. O empate não vai ser nem bom nem para um e nem para o outro. Mas vai ser menos pior para o Vasco porque está jogando em casa. É um jogo bem complicado. Bem complicado. O Vasco é um time que não ataca muito, mas acaba se defendendo bem. Chuta muito pouco. O Atlético Paranaense bota mais velocidade. O Atlético Paranaense tem dificuldade também quando pega um time muito fechado, que deve ser o que o Vasco vai fazer, vai jogar bem fechadinho. Jogo muito complicado, onde eu não vejo favorito. Acho um jogo bem parelho que pode acontecer qualquer resultado. Qualquer resultado. Pelo futebol mais vistoso, o Atlético Paranaense tem a vantagem de jogar em casa, ter um time mais ofensivo. O gramado é óbvio, a gente pode falar do gramado, bota a bola mais rápido. Isso pro Vasco não é bom. O Vasco não gosta de um jogo rápido, o Vasco gosta de um jogo mais lento. O Vasco vai tentar quebrar essa velocidade. Acredito que seja um jogo ataque contra a defesa. Mas um jogo bem parelho, onde pode acontecer qualquer resultado. No domingo ainda, no mesmo horário, 18h15, 6h15, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras, que não teve um resultado bom pela Copa do Brasil, empatou em casa com o América Mineiro de 1-1. Vai para o jogo de volta. Tendo que fazer um resultado, porque o empate lá de 0-0 é do América Mineiro. Talvez o Palmeiras poupe alguns jogadores. O Palmeiras, pela pontuação, não acredito que brigue mais pelo título. Vou até dar uma olhadinha aqui rápida. Só ver aqui. Palmeiras está com 41 pontos. Sinceramente, eu não vejo mais o Palmeiras brigando pelo título. Para mim, o título é Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Então, a briga do Palmeiras é pela Libertadores. Mas o Palmeiras ainda está na Libertadores, né? Está lá na semifinal. Tem chance de mudar o resultado contra o América Mineiro. Talvez o Palmeiras poupe alguns jogadores para esse jogo contra o Bragantino. O Bragantino briga pela permanência na Série A. Mas mesmo poupando, o time do Bragantino não é ruim. Mas o time do Palmeiras, mesmo poupando, o Palmeiras é favorito perante o Bragantino. Mas o Bragantino pode aprontar. Não vejo um futebol exuberante do Palmeiras para dizer favoritaço. Não vejo. Tem um bom time, mas não é favoritaço até pelo futebol que pratica e pelo resultado que teve contra o América Mineiro. Acredito que vai poupar. É um jogo parelho, mas que eu coloco uma pequena vantagem no Palmeiras. No domingo, às 6h15, Santos e Ceará. O Ceará, o melhor do Nordeste, vai jogar contra o Santos,
que vem de uma derrota pro Vasco da Gama, vem mordido, vem querendo se manter ali na zona de classificação para a Libertadores, porque o Santos não tem garantia que vá ser campeão da Libertadores para se garantir na próxima Libertadores, então tem que tentar se garantir pelo Campeonato Brasileiro. O time do Santos é um time com velocidade, com muito contra-ataque, com técnica, que gosta de ficar com a bola também. O Ceará entendeu o Campeonato Brasileiro, a sua maneira de jogar. Vem mais tranquilo, não corre risco de rebaixamento, pode fazer um jogo mais controlado. E o empate para o Ceará não é ruim. É um jogo onde, por estar jogando em casa, eu coloco o Santos com uma pequena vantagem, mas o time do Ceará vai jogar bem à vontade, porque não tem pressão de rebaixamento. Então o empate para o Ceará é bom. E o Ceará gosta de jogar também nesse feitio, se defendendo bem e explorando a velocidade. É um jogo legal de se ver, interessante de se ver, onde eu coloco o Santos com uma pequena vantagem, mas o Ceará pode aprontar e aprontar bem em cima do Santos. Um jogo bem parelho, mas com uma pequena vantagem para o Santos por estar jogando em casa. E fechando a rodada, Grêmio e Atlético Goianiense. Acredito que o Grêmio vai com o time todo reserva. O Renato vai poupar todo mundo, porque o Grêmio não tem chance de ser campeão brasileiro. Tem chance de chegar à Libertadores. Porém, para chegar à Libertadores, hoje está mais curto a Copa do Brasil. Até porque ele ganhou do São Paulo de 1-0. Tem a vantagem no jogo de volta, que é na próxima semana. Vai jogar contra o Atlético Goianiense, que também está mais tranquilo na tabela. Corre risco de rebaixamento ainda? Corre, mas está mais tranquilo na tabela. O Grêmio jogando com o time reserva, para mim o jogo vai ficar muito igual. O Grêmio Atlético Goianiense. Se o Grêmio jogar com o time titular, que eu não acredito, o Grêmio é favorito. Se jogar com o time todo reserva, o jogo equilibra. O Atlético Goianiense gosta muito de jogar atrás e no contra-ataque. É um jogo onde o Grêmio titular é favorito e onde o Grêmio reserva, o jogo fica igual. O jogo fica igual. O Grêmio tem que ganhar para manter a esperança da Libertadores pelo Brasileiro. Acredito que jogando em casa vai se expor um pouquinho. E o Atlético Goianiense sabe que um empate fora de casa, tranquilo, não vai entrar na zona de rebaixamento e vai fazer mais um ponto. Um jogo muito parelho, pode dar qualquer resultado, mas se o Grêmio jogar com titular, o Grêmio é favorito. Se não jogar com titular, 50% para cada um. Essa foi minha análise. E após os jogos, sábado e domingo, provavelmente eu não vou conseguir fazer jogos sábado e domingo. Só vou fazer alguns vídeos na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu posto aí análise de alguns jogos que eu tenha visto na segunda-feira. Porque sábado e domingo eu vou estar muito ocupado e com certeza não vai ter tempo de ver vídeo. Vou ter tempo de repente de ver jogo, mas fazer o vídeo eu não vou ter. Então, na segunda-feira eu coloco aí os vídeos de alguns jogos e análise da rodada. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!